tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente vai dar início à nossa aula de conteúdo propriamente dito, né? Um primeiro aviso para vocês é a respeito das listas de exercício, tá? Que a gente já conversou no nosso primeiro encontro. A primeira lista vai ser liberada hoje no Moodle, tá? Então, quem tiver com algum problema de acesso ao Moodle, pode mandar um e-mail para o projeto, tá? Para resolver esse probleminha, tá? Possíveis problemas. E o prazo de entrega da lista é até quinta-feira, 23h59. Né? Mas é óbvio que você não vai deixar para as 23h59 para enviar a resolução da tua lista pelo Moodle, né? Porque a gente sabe que acontece muitos probleminhas, né? A internet cai, o sistema cai, né? Sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Então, envie o quanto antes, né? Reforçando os horários de monitoria, tá? De segunda a quinta, de 9 ao meio-dia, né? Salvo engano. E de 2 às 6, com exceção da terça, né? Que a terça é de 3 às 18 horas, tá bom? E a partir do dia 26 de agosto vai... 26? 26 é hoje já, né? Tá, a partir da próxima semana vai ter já plantão de dúvida também às sextas-feiras, tá bom? Então, aproveite essa oportunidade que o Projeto New te dá da equipe de monitores para tirar as dúvidas, etc. E eu imagino que já tivemos um primeiro impacto em relação à última aula, né? Que foi aquele nosso testezinho sobre conteúdos matemáticos do ensino médio, tá bom? E assim, eu fiquei assim um pouquinho assim com uma pulga atrás da orelha, né? Um pouquinho preocupado porque os resultados assim não foram tão bons, né? É claro que não é nada avaliativo, era só para medir mais ou menos como é que a gente está, quais serão as nossas dificuldades, em cima do que a gente vai ter que trabalhar. E um primeiro aviso que eu tenho para dar para vocês é: vamos estudar, galera. Precisamos estudar. Porque nós tivemos ali 10 questõezinhas e o percentual assim da galera que tirou de 5 para cima, pasmem, foi 6,6% da turma, de 5 para cima. O restante de 4 para baixo. Então, vamos estudar, tá bom? Então, você pega aquele livro do Stuart, as primeiras páginas dele são testes de verificação. Não sei, alguém já abriu aqui, já viu? Quem foi que abriu o livro aqui? Olha, não tem 20 pessoas que abriram o livro. Tá bom? Então, isso já é uma coisa para a gente se preocupar. Cálculo é um negócio que não é muito fácil, pessoal. Então, vocês vão ter que se esforçar. Tá bom? Não é muito simples. Lá no ensino médio, a gente conseguia ir empurrando com a barriga e tal, mas aqui não vai dar muito certo se você não se esforçar, tá bom? Então, como a gente teve a conversa no primeiro dia de aula, a gente dá as oportunidades e as ferramentas, mas você precisa começar a criar maturidade e autonomia para montar um cronograma de estudo, se dedicar, procurar fazer as coisas, etc. Tá bom? Então, já é um primeiro alerta, tá bom? A gente já tem um período bem longo até a nossa primeira prova. Nós vamos ter aqui, a partir de hoje, 4 aulas falando de funções elementares, para a gente poder entrar ainda no conteúdo de cálculo, tá bom? As 4 primeiras aulas, contando com a aula de hoje e as próximas 3, não serão propriamente de aulas de cálculo. Nós vamos revisar, uma espécie de revisão, as funções elementares que vocês estudaram ou deveriam ter estudado no ensino médio. Tá bom? Então, aproveitem esse período para estudar bastante. Tá? Então, peguem o livro do Stuart, peguem o livro do ensino médio, vão tirar dúvida, possíveis questionamentos que vocês não sabem, tragam para os monitores, tragam para mim, que a gente tenta tirar durante a aula ou depois da aula. Pega aqueles testes de verificação. As primeiras páginas do Stuart, como eu estava falando, são testes de verificação, são testes a respeito de conteúdos do ensino médio, tá bom? Então, tentem fazer esses testes, tá bom? Para a gente poder ter sucesso. Bom, hoje a gente vai começar a falar da nossa revisão de funções,
Mas antes da gente entrar na ideia de funções, eu quero começar falando a respeito dos números reais primeiro, tá bom? Lembra que quando você, lá no primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram as funções elementares, né? Função afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica, etc. Só que antes vocês começaram a falar um pouquinho da teoria de conjuntos. Né? E na teoria de conjuntos vocês estudaram os naturais, os inteiros, racionais, irracionais, até chegar nos reais, né? Que é o conjunto que engloba todos esses números, tá? Então aqui só uma pincelada mais ou menos no que é o conjunto dos números reais, tá? Existe uma relação entre o conjunto dos números reais e a reta real, né? A reta real, que é uma reta aí que a gente pode representar dessa maneira, com um ponto aqui que a gente vai indicar sendo a origem da reta. Tá bom? Da origem para a direita da reta, nós temos o sentido positivo. E da origem para a esquerda, nós temos o sentido negativo. Tá bom? Isso aqui, vocês devem lembrar disso aqui. E existem algumas coisas que a gente pode fazer nessa reta, né? Algumas coisas que a gente precisa considerar. Uma primeira coisa que é a unidade de comprimento, né? Você pega o número 1 aqui, se eu tenho a reta mundida desses dois pontos, através disso a gente pode traçar um monte de coisas a respeito dela, tá? Uma primeira coisa são as operações. As operações em R. Né? Nos livros do ensino básico, a gente aprende que nós temos 4 operações, né? Mas, na verdade, nós temos só 2, né? Nós temos a operação de adição, né? Que é indicada pelo sinal de mais, tá? E a operação de multiplicação. Que é denotado por um pontinho, né? Ou às vezes nem isso, né? Tá bom? Operação de adição e multiplicação. Então aqui, obviamente, eu preciso que vocês saibam somar e multiplicar. Né? Uma vez sabendo somar e multiplicar, você sabe fazer aquelas outras 2 operações que são a subtração e a divisão, né? Só que subtração e divisão, a subtração, ela nada mais é do que você somar. Se eu quero subtrair dois números reais, isso nada mais é que você pegar um número e somar com o oposto do outro número. É por isso que a gente diz que nós temos apenas duas operações, né? Uma adição, porque a subtração é adição, só que a adição com um elemento oposto do número, e nós temos a divisão, onde a divisão, você pegar um número e dividir por outro, nada mais é que você pegar o número e multiplicar pelo inverso desse outro número. Tá bom? Então é nesse sentido que a gente diz que nós temos apenas 2 operações, tá? Subtração é a adição com o elemento oposto e a divisão é a multiplicação com o elemento inverso, tá bom? O inverso do B. Então a subtração, se eu tenho o número B aqui, como eu coloquei ali, o elemento oposto nele está diametralmente a uma mesma distância da origem da reta, que ficaria o menos B, por exemplo. Tá bom? Então, dada a reta real, nós temos a primeira coisinha que a gente precisa lembrar, são as operações, e aí eu preciso que vocês saibam somar, subtrair, somar, multiplicar, consequentemente subtrair e dividir números reais. Tá bom? E às vezes tem gente que se atrapalha com soma ou subtração de frações, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que você já tem que ter na ponta da língua, tá? Bom, então primeiro as operações. A segunda questão no conjunto dos números reais que a gente precisa relembrar é a relação de ordem no conjunto dos números reais. Tá? Ordem no sentido de você saber como encontrar números reais na reta. Né? Então se eu tenho, por exemplo, 3 números aqui, ó, A, B e C, nesse sentido, eu posso dizer que A é menor que B, que é menor que C. Tá bom? Isso aqui denota uma espécie de ordem no conjunto dos números reais. Tá bom? E dizer que A é menor que B é equivalente a você dizer que a diferença B menos A é positiva. Tá bom? E você dizer que B é menor que C
é equivalente a dizer que a diferença B menos C é negativa, tá bom? Então nós temos essas ideias aqui a respeito de ordem no conjunto dos números reais, coisa bem básica, tá? Mas isso aqui nos remete a relembrar aquelas notações de intervalos reais. Isso aqui a gente vai utilizar muito em todo o nosso curso, tá? Você precisa saber representar em intervalos reais, em termos algébricos, por exemplo, tá? Por exemplo, vamos relembrar aqui, esse intervalinho aqui, ó, parêntese A, vírgula B. Esse intervalinho aí, ele é representado pelo quê? Por todos os números reais que estão entre A e B. Tá bom? A gente pode representar isso aqui na reta da seguinte forma. Se eu tenho um número A aqui, um número B aqui. Como isso aqui é um parêntese, a gente denota que o A, ele não pertence, o A e o B, eles não pertencem ao intervalo. O intervalo, ele é referente a todos os números entre A e B, mas não contendo A e B. Tá bom? E a gente pode representar esse intervalo aqui da seguinte maneira. Ele é um conjunto formado por todos os números reais, todo x real, tal que esse número x está entre A e B. Belezinha? Tá bom? Então, todo número que está entre A e B, ele está nesse conjunto. Esse conjunto é todos os números x, os x estão aqui, ó. X. Todos os x reais, tal que x está entre A e B. Alguma dúvida? Não? Tá, e esse aqui, ó. E esse aqui? Na reta, esse daqui pode ser representado dessa seguinte forma aqui, né? Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. E são os números entre A e B, só que contendo A e B. Os colchetezinhos indicam que o A e B estão presentes no intervalo. Os parênteses indicam que eles não estão presentes no intervalo. Uma outra maneira até da gente representar isso aqui, ó, equivalente, é a gente colocando assim, ó, A e B. Tá bom? O colchete mais colchete virado para os outros lados, assim, tá bom? Essas duas maneiras de representação são equivalentes, ok? Então, esse daqui a gente chama de intervalo aberto, né? Ambas as extremidades são abertas. Esse daqui já é um intervalo fechado, tá bom? E aqui a gente representa, em notação de conjuntos, todo x que pertence aos reais, tal que x está entre A e B fechado. Então, a gente coloca x maior ou igual que A e x menor ou igual que B. Tá bom? Alguma dúvida? Não? E aí tem outros, né? A gente pode ter o seguinte, ó, eu posso ter um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Eu posso ter um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Tá bom? Eu posso ter um intervalo, por exemplo, de A a mais infinito, aberto em A. Posso ter intervalo fechado de A a mais infinito. Posso ter um intervalo de menos infinito até o B, aberto. Posso ter intervalo de menos infinito até o B, fechado. E assim sucessivamente. Tá bom? Tem várias e várias maneiras aí de você, vários e vários intervalos que a gente precisa conhecer, tá? Esse daqui, por exemplo, na reta, ele pode ser representado assim, ó, aberto em A, fechado em B. Essa galera todinha aqui, ó, aberto em A e fechado em B. Esse daqui, ele é fechado em A e aberto em B. Esse pessoal todinho aqui, ó. Tá bom? Esse daqui, já tem só o A. Ele é aberto em A. E ele é do A até, entre aspas, né, até o mais infinito. Então, ele vai embora, ele não tem limite. Tá? Ele é a partir do A para o lado direito da reta real. Tá? Esse daqui é equivalente ao de cima, só que a bolinha aqui agora é fechada, né, porque o A pertence ao intervalo. Beleza? Esse aqui
Está aqui o B aberto. Então, ele sai a galera todinha aqui do menos infinito até o B. E esse aqui é do menos infinito até o B, só que fechado em B. Tá? E aí eu vou deixar como dever de casa para vocês representarem cada um desses intervalos aqui dessa maneira, em termos de conjuntos, tá bom? Depois vocês representem isso. E só um último aqui, que é esse aqui, né? Do menos infinito até o mais infinito. Né? Que nada mais é que toda a reta, né? Esse aqui representa toda a reta real. Belezinha? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Pode vir ao microfone e perguntar. Então, operações, ordem e, por fim, distância, né? Distância no conjunto dos números reais, que é uma última coisa. Já estou tomando muito tempo nisso. É uma coisa bem básica, mas só para a gente relembrar. Mas é importante. Distância no conjunto. Se você tem dois números, dois pontos, na verdade, na reta, e as suas abscissas, a distância entre esses dois pontos, ela é dada pelo módulo ou pelo valor absoluto da diferença entre esses dois números. É assim que a gente mede distância na reta real, tá? Lembrando que isso aqui, ó, é a representação de valor absoluto. Ou módulo. Tá? Valor absoluto ou módulo. O módulo ou o valor absoluto de um número simples, por exemplo, se eu tenho módulo de um número A, ele é a distância entre o número A e a origem da reta. Aqui a origem. Está aqui o A, pode estar tanto para a direita quanto para a esquerda. Esse aqui seria o valor do módulo desse camarada aí, tá? Ok? Então, essas são coisas básicas, mas que a gente precisa relembrar. Questão de operação, questão de ordem, questão de distância no intervalo dos números reais, tá? Dado isso, feito isso, relembrando basicamente isso, a gente pode começar a falar de funções, porque as nossas funções são funções reais, tá? Aqui no curso de cálculo, nós vamos estudar funções reais, tá bom? Mas antes da gente falar propriamente das funções reais, a gente vai falar da definição geral de função, tá? Hoje a gente vai falar da definição de função e vamos falar de algumas funções elementares, tá? Espero que dê tempo de falar de todas, mas sobretudo a gente vai falar das funções polinomiais, funções racionais, funções potência e funções definidas por partes, tá bom? Lembrando que algumas dessas estavam lá nos testes de vocês, né? Tinha uma questão lá de função quadrática, que é uma função polinomial. Tinha uma questão de função definida por partes. Eu acho que era a última questão, tá? E por falar em teste, semana que vem a gente vai gravar as resoluções das questões do teste. Vamos disponibilizar no Moodle para vocês, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. Então a gente vai fazer isso aí para vocês, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar de funções, né? O que é uma função? Função que é um objeto de estudo que a gente vê lá desde o ensino médio, o início do ensino médio, primeiro ano. E a gente já começa a falar de função, né? Então, se eu tenho dois conjuntos, A e B, uma função é uma lei, uma relação, que associa cada elemento do primeiro conjunto a um único elemento do segundo conjunto. Essa é a definição básica de função. Tá bom? E esses dois conjuntos aí, o primeiro conjunto é chamado de domínio da função e o segundo conjunto é chamado de contradomínio da função. E a gente costuma representar funções
dessa maneira, tá? F de um conjunto A até um conjunto B, tá? É a definição básica de função. E se atentem, na verdade, a definição correta de função. Porque tem gente que às vezes esquece a definição e comete algumas gafes. Mais lá para frente do nosso curso, tá? Tá? Definição de função. F de A e B é uma função se ela é uma lei que associa cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B, que eu vou chamar de Y. E esse Y vai ser dado pela lei que essa função está definida, tá bom? Essa questão de ser dado por um único elemento, todo elemento do conjunto A ele se relaciona com apenas um elemento do conjunto B, isso é a definição forte de função, tá bom? Então você não pode esquecer disso. E aí tem algumas maneiras da gente representar a função. Por exemplo, vamos supor que aqui nós temos o conjunto A e aqui nós temos o conjunto B, né? Função que relaciona esses dois conjuntos. Então eu tenho elementos aqui. Eu vou pegar um conjunto discreto, tá? Só para facilitar. E aí eu quero que vocês me digam se essa relação aqui, ó, se essa distribuição, ela representa uma função. Sim ou não? Sim, né? Por quê? Porque ela está satisfazendo a definição. A definição nos diz que cada elemento do primeiro conjunto, do conjunto A, se relaciona a um único elemento do conjunto B. E é o que nós temos aqui, ó. Esse só está relacionado com esse somente com esse somente com esse e esse somente com esse. Ah, professor, mas eu tenho dois aqui que se relacionam com um só, não tem problema. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Aí isso aí já não é função. Porque eu tenho um elemento que se liga, entre aspas, né, que se relaciona com dois elementos do conjunto B. Aí isso aqui já não é uma função. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá. Então, esse primeiro conjunto aqui é o que nós chamamos de domínio da função f. E aí a gente vai representar assim, ó, domínio de f, tá bom? De índice f. Esse segundo conjunto, ele é o que nós chamamos de contradomínio da função f. E ele é representado assim. A gente vai representar ele assim, tá? Contradomínio da função f. Só que observa que no contradomínio nós podemos ter elementos que não estão relacionados com nenhum elemento do conjunto A. Isso aqui não pode acontecer, ó. Eu tenho um elemento sobrando aqui no conjunto A. Esse elemento não está ligado com ninguém de lá. Isso aqui quebra a definição de função para a gente. Tá bom? Isso não pode acontecer. Mas isso aqui pode, ó. Eu tenho dois elementos aqui, ó. Vou até pegar esse aqui, vou colocar para cá. Eu tenho esses dois elementos aí que não estão relacionados com ninguém do conjunto A, tá? A esses elementos que estão ligados aos elementos do conjunto A, eles formam um conjunto especial, que a gente chama de imagem da função f. Conjunto imagem são os valores que a função assume. Tá? É representado dessa maneira aí, tá? Imagem do conjunto f. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Essa daqui é uma maneira da gente representar funções, tá? Através desse diagramazinho. Só que essa daqui não é uma maneira muito legal da gente representar funções para o objeto de estudo que nós vamos ter, que são as funções reais. Observa que esse daqui, esse domínio aqui, ó, ele é um domínio dado por pontos espaçados, que a gente chama isso aqui de conjunto discreto. Tá bom? E no conjunto dos números reais, em geral a gente vai pegar funções reais, então o domínio dessas funções será o conjunto dos números reais ou subconjuntos dele.
não existe essa distância, entre aspas, entre os pontos. Tá? Porque o conjunto de números reais não é um conjunto discreto. Tá? Então, essa daqui não é uma maneira muito interessante da gente representar funções sob o ponto de vista das funções reais que nós vamos estudar. Tá? Tem uma outra maneira também da gente representar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a definição formal de conjunto imagem, tá? Imagem da função é dada pelos elementos que pertencem ao contradomínio da função, que é o conjunto B, tal que y igual a f de x pela lei, com x pertencente a A, tá? Que é aquilo que a gente já falou. É isso aqui que eu queria falar para vocês, ó, representações de funções, tá? Essa é uma maneira da gente representar funções através daquele diagrama que eu mostrei. Observe que nós temos aqui o domínio, o contradomínio e os elementos nos quais a função assume valores, eles formam um conjunto que a gente chama de conjunto imagem, tá? Então nós temos essa representação e nós podemos também representar funções através de tabelas, tá? É uma maneira da gente representar, mas essas duas representações, elas são legais para funções que possuem domínio discreto, tá? Para as nossas funções que nós iremos estudar, funções reais, não fica legal isso. A representação legal para as funções que nós iremos estudar é o gráfico delas, tá? E o gráfico de uma função, ela é dada por pontos pares ordenados do plano cartesiano. Tá bom? Então, o gráfico da função, ó, deixa eu anotar aqui, é formado pelos elementos x e f de x, que pertence ao produto cartesiano do domínio contra domínio dela, tal que x pertence ao domínio da função. Tá bom? No caso de funções reais, esse intervalinho aqui, esse produto cartesiano, será o próprio plano cartesiano que nós já conhecemos. XY. Tá bom? Então, esse daqui pode ser uma representação, por exemplo, gráfica de uma função y igual a f de x. Tá? É um gráfico que relaciona cada elemento do domínio dela, estou considerando esse intervalo aqui como domínio da função, e a cada elemento do domínio x, você vem aqui, olha, chega na função, e vem aqui para o eixo y, você obtém um f de x. Tá? Todo elemento pertencente ao domínio da função, ele se relaciona com um determinado f de x, e todos esses pontos, x0, x1, etc., todos esses pontos, todos esses pares ordenados, eles formam o que a gente chama de gráfico da função f. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Belezinha? Tá. Agora, a questão é a seguinte. Será que todo gráfico no plano cartesiano é gráfico de função? Aí surge essa dúvida. Né? Aqui eu estou te mostrando o gráfico de uma função. Mas será que qualquer rabisco que eu faça no plano cartesiano, esse rabisco vai representar o gráfico de uma função? Sim ou não? Será que não? Por exemplo, deixa eu ir para cá. Uma circunferência, tá? Finge que isso aí é uma circunferência. Centro x0, y0. Isso aqui é um gráfico. Coloquei um gráfico aí, o gráfico de uma circunferência no plano cartesiano. A pergunta que eu faço é, esse gráfico, ele é o gráfico de uma função? Sim ou não? Não, né? Por que não é gráfico de função?
Vai no microfone, fala pra gente aí. Aí fala teu nome e curso primeiro. Meu nome é Jonathan, eu sou de engenharia elétrica. Beleza, Jonathan. Por que esse gráfico não representa uma função? Tem uma regrinha básica, né, que é das linhas verticais, que se a gente traça uma linha vertical e se ela cortar 2 vezes ou mais, né? Ou mais, não é uma função. Que isso significaria que está associando o domínio 2 vezes. Que não Era pode. isso que eu queria que você falasse. Muito bem. Palmas pro Jonathan. Muito bem. O que ele está falando é o que eu vou já enunciar para vocês a respeito do teste da reta vertical, né, que alguns livros trazem. Só que o mais interessante, o mais importante de você saber o que é esse método, é você entender o porquê que esse método te diz que se você... O método é o seguinte, ó. Ele diz que se você traçar uma reta, qualquer reta, e essa reta tocar em mais de um ponto, o referido gráfico, esse gráfico não será o gráfico de uma função. Né? Mas por quê? Como o Jonathan falou. Porque ele está me dizendo, esse teste nos diz que se eu pegar um elemento x, como ele tocou em 2 pontos, esse elemento x ele estará relacionado a 2 elementos do contradomínio da função, f de x e f de x. Se isso aqui fosse gráfico de uma função, né? Se esse gráfico fosse de uma função, quando eu traço uma reta vertical, o elemento aqui ele vai estar relacionado a 2 imagens da minha função. Isso quebra a definição de função que eu acabei de dar para vocês. Aqui é a definição de função. Todo e qualquer elemento do conjunto A, ele se relaciona a um único elemento do conjunto B, que é o contradomínio da função. Então, esse gráfico aqui, ele já não será o gráfico de uma função. Alguma dúvida? Então, o teste da reta vertical, é importante você saber, se eu tenho gráfico no plano cartesiano, eu traço retas verticais nesse gráfico, e se pelo menos uma dessas retas, não precisa ser todas, basta uma, se uma dessas retas interceptar o gráfico em 2 ou mais pontos, esse referido gráfico não será gráfico de função. Mas por que disso? Porque ele vai me dizer que um elemento do domínio vai estar relacionado a 2 imagens. E isso não pode na definição de função que nós temos. Ok? Alguma dúvida? Há alguma dúvida? Não? Belezinha. Tá? Então aqui nós temos o que o Jonathan falou, que é o teste da reta vertical. Tá bom? Então uma curva no plano XY é gráfico de uma função se e somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo de gráfico de função. Esse é o gráfico de uma função, porque toda e qualquer reta que nós traçarmos verticalmente ao gráfico dessa função, vai tocar em apenas um ponto. Então, esse gráfico é uma função. Tá? Esse aqui já não é. Esse aqui é uma elipse, né? Esse daqui não é gráfico de função, porque tracei uma reta, não precisa ser todas, basta uma. Tá? Tracei uma reta, tocou em 2 pontos, não é gráfico de função, pela definição que nós demos, tá? Ok? Voltando aqui, a representação gráfica no plano cartesiano ela é muito importante para a gente, porque através dela também nós conseguimos identificar quem é o domínio e quem é a imagem da função. Tá? O domínio são os valores de x, no qual a função está definida. Então, a gente consegue visualizar o domínio no eixo das abscissas, no eixo x. Tá? E a imagem são os valores pertencentes ao eixo das ordenadas, que possuem imagem pela função. Tá bom? Então, nós temos essa ideia geométrica aí, através do gráfico, de como identificar o domínio e a imagem de uma função. Belezinha? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos para alguns exemplos aqui, tá? Considere essa função aí, f de x igual a 2x menos 1. Letra A. Determine o f de menos 2 dessa função. Isso daqui é bem tranquila, né? Eu estou pedindo a imagem
do valor x igual a menos 2 por essa função. Então, isso aqui a gente, imagino que todos saibam, né? É só a gente pegar o x igual a menos 2 e substituir na lei que ele nos deu. Tá? Então, eu pego 2 vezes menos 2, menos 1, né? E faço as operações aqui. Ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 1, e menos 4 menos 1 dá menos 5. Isso aqui é a imagem do ponto x igual a menos 2 pela função f. Belezinha? Tá bom? Letra B, deixa eu fazer para cá. Letra B, qual é a letra B? Eu quero f de m mais 1, tá? Pela função que ele nos deu. Como é que a gente faz isso? Vou pegar agora o m mais 1 e vou substituir o m mais 1 todinho no lugar do x. Né? Então aqui ó, vai ficar 2 vezes, no lugar do x eu vou colocar o m mais 1. Vai ficar 2 vezes o m mais 1 menos 1. Tá certo ou não? Sim ou não? O que está faltando? Parêntese. Não esquece, tá? Isso aqui tudo é a minha variável, x, tá bom? Não esquece. Então aqui ficaria, aplicando a distributividade, né, 2m mais 2, menos 1. Isso aqui vai dar 2m mais 1. Tá? Então a imagem dos pontos m mais 1 é 2m mais 1. Pela função f. Belezinha? Tranquilo, né? Letra C. F de x mais h menos o f de x sobre h. Tá bom? Quanto é que dá isso aqui? Com a função, vou colocar ela bem aqui, só para a gente lembrar qual é a função. Não tem que ficar voltando ali. F de x igual a 2x menos 1. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que dá esse quociente aplicado naquela função, tá? Então aqui ficaria assim, ó. Primeiro, vamos fazer esse lado aqui, ó. No lugar do x a gente vai colocar x mais h. Tá? Então aplicando x mais h no lugar do x aqui, ó, vai ficar 2 vezes x mais h menos 1. Tá bom? Menos a função. Então, menos é isso aqui mesmo. 2x menos 1, mas não esquece do parêntese aqui. Tá bom? Porque esse menos indica menos tudo isso. Tudo isso dividido por h. Belezinha? Aqui vai ficar 2x mais 2h menos 1 menos 2x menos e menos mais 1. Tudo isso dividido por h. Tá bom? Então agora eu posso cancelar aqui ó, o menos 1 com 1 positivo, o 2x com o menos 2x, e ficou 2h sobre h. Que simplificando, né? Isso aqui vai me dar 2. Então esse quociente aqui, ele é 2. Tá bom? E esse quociente aqui vai ser o quociente, a gente vai estudar mais lá pra frente, não sei se alguém já viu, né? Mas é um quociente que tem a ver com derivada, né? Quociente de Newton, etc. Tá? Mas, por hora, não é o nosso intuito falar disso. Daqui a umas 5, 6 aulas a gente começa a falar disso, tá? Outro exemplo. Sendo f de x igual a x mais 2 sobre x menos 2, x mais 2 sobre x menos 2, calcule esse quociente novamente. F de x mais h menos o f de x sobre h. Tá bom? Só que agora é para essa função aqui, ó. Beleza? Então como é que vai ficar isso aqui, ó? No lugar do x eu vou colocar x mais h. Então agora cuidado. Tá? Vou colocar x mais h aqui, ó. X mais h mais 2. Vou colocar x mais h aqui, ó. X mais h
menos 2. Menos a função f, que é essa aqui. Vou colocar a própria aqui. X mais 2 sobre x menos 2. Bom, tudo isso dividido por h. Bom, então tem essa subtração aqui de frações, só que são frações algébricas, né? Então como é que a gente faz isso aí? Tira o mínimo, né? X mais h menos 2 e x menos 2. O mínimo de expressões desse tipo aí, expressões algébricas desse tipo, é o produto. Ah, então x mais h menos 2 vezes x menos 2, tá? E aí esse dividido por esse dá x menos 2, que multiplica esse de cima. X mais h mais 2 vezes x menos 2, menos x mais 2, que multiplica esse, né? X mais h menos 2. Centralizar isso aqui para ficar bonitinho, né? Pronto, tá melhor. E tudo isso dividido por h. Vamos colocar um 1 sobre h bem aqui. Tá? Pronto. Tudo isso dividido por h. Aí aqui tem mais continhas para fazer, né? Distributividade, tá? Não tem jeito, bora fazer. Deixa eu repetir isso aqui, senão vai ficar muito longe para eu ficar olhando, né? X mais h mais 2, x menos 2. X mais h mais 2, x menos 2. Menos x mais 2, x mais h menos 2. X mais 2, x mais h menos 2. Tudo isso dividido x mais h menos 2, x menos 2. Tá, então vamos lá, vamos fazer as continhas. Quanto é que vai dar? Então esse com esse dá x quadrado, vou colocar 1 sobre h aqui, ó. Vou colocar 1 sobre h aqui. Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x, h vezes x dá hx, ou xh, h vezes menos 2 dá menos 2h, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos, coloca logo o parênteses para não se atrapalhar, x vezes x, x quadrado, x vezes h, xh, x vezes menos 2, menos 2x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes h, 2h, 2 vezes menos 2, menos 4. Tudo isso, dividido por x mais h menos 2, x menos 2. Tá? Gente, se acostume, porque aqui vocês vão fazer muita conta. Muita conta. Tá? O que dá para cancelar aqui? Esse com esse, ó. Esse com esse. Tá? Então ficou 1 sobre h vezes x quadrado mais xh menos 2h menos 4 menos x quadrado menos xh menos 2h e mais 4. Não, tem alguma coisa errada. Onde é que eu tô errando? Esse menos mais 4 não podia dar mais 4 aqui. X mais aqui x quadrado xh menos 2x mais 2x mais 2h x quadrado menos 2x mais xh menos 2h mais 2x
menos 4. Eu errei conta aqui, peraí. Vocês já viram onde é que eu estou errando, né? Já? Onde é que eu estou errando? Hã? Não, mas esse menos 4, ele não pode cancelar. Quer ver, ó? Esse menos 4 não cancela. Senão vai dar 0 tudo lá em cima, ó. Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá certo, tô doido. O H vai cancelar com esse aqui, já tava... Desculpa aí, gente. Menos 4 sobre x mais h menos 2 vezes x menos 2. Não é possível que eu ia errar besteira aqui, né? Aí esse h aqui, ó, com esse h eu posso cancelar. Agora sim, né? Isso aqui vai ficar menos 4 sobre x mais h menos 2 vezes x menos 2. Pronto, agora sim. Beleza, então aquele quociente é isso aí. Tá bom? Alguma dúvida? Então tá. Bora ver outro exemplo? Ou será que... Ver se outro exemplo. Tá. Um outro exemplo, mas não necessariamente disso, tá? Mas um exemplo de extração de domínio de funções reais. Tá bom? Por vezes você vai obter numa questão uma determinada função, só que antes você tem que analisar quem que é o domínio dessa função. Tá bom? Isso é uma habilidade importante, tá? E aí, para a gente determinar o domínio de uma função, quando ele não é dado, e em geral ele não será dado, a gente considera que esse domínio é o maior subconjunto necessário para se fazer algumas considerações a respeito dessa função. Ok? Então, por exemplo, considere uma função f de x igual a 1 sobre x quadrado menos x, determine o seu domínio, tá? Então, olha só, essa função aí, f de x igual a 1 sobre x quadrado menos x. Eu quero saber quem é o domínio dessa função f. Beleza? Bom, para a gente encontrar o domínio, eu tenho que verificar qual é o maior subconjunto dos números reais que atende essa função, que satisfaz essa função. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui no numerador da função, dessa fração, não tem problema nenhum, é 1. O denominador é x quadrado menos x, que é um polinômio do segundo grau. Tá bom? Funções polinomiais, a gente vai ver mais à frente, mas eu vou antecipar. Funções polinomiais, por exemplo, essa aí, o domínio dela é todo o conjunto dos números reais, porque eu posso atribuir qualquer valor para x nessa função. Tá bom? Então, o domínio dessa função P aqui, ó, é o conjunto dos números reais mesmo. Belezinha? Agora, essa daqui tem um probleminha, porque eu tenho aquela função polinomial, só que está no denominador. E a gente sabe que nós não podemos fazer divisão por zero. O problema está no zero, na divisão por zero aqui. Então, para eu encontrar o domínio dessa função, eu tenho que excluir a possibilidade desse polinômio de baixo ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Tá bom? Então, como é que eu faço para calcular isso aqui? Isso aqui eu tenho uma função quadrática. Eu posso resolver ela por delta e Bhaskara, né? Que é assim que em geral se chama. Mas uma maneira mais prática de se resolver ela é colocando o x em evidência aqui, ó. X menos 1 diferente de zero. Belezinha? Então, eu vou ter aqui, ó. Eu tenho um produto de números reais. Um produto de números reais, se eu considerar igual a zero, né? Vamos considerar igual a zero. Isso aqui. Um produto de números reais igual a zero é dado se o primeiro fator for igual a zero ou se o segundo fator for igual a zero. E daqui eu vou tirar que o x tem que ser igual a 1.
Tá bom? Então eu tenho essas duas raízes para esse polinômio. Belezinha? Só que eu quero que seja diferente. Né? Então não pode, na verdade, não poderá ser 0 e não poderá ser 1. Tá? Então o domínio da função vai ser dado por todos os reais, com exceção desses dois valores, 0 e 1. Pronto. Isso aqui é o domínio da função. Eu excluo a possibilidade desse denominador ser 0. Alguma dúvida? Qual é uma outra maneira da gente representar esse conjunto aqui, pessoal? O domínio, por vezes, a gente vai precisar expressá-lo em intervalos, notação de intervalos, tá? Uma maneira da gente representar é olhar para a reta, olha para a reta, marca os dois pontos, 0 e 1, e observa que ele diz que é todos os reais, com exceção deles dois. Então pega essa galera todinha aqui, ó, pega essa galera entre eles e esse restante aqui. Tá bom? Então o domínio dessa função, em termos de intervalo, eu posso representar menos infinito até 0, união do 0 até 1, do 0 até 1, união do 1 até o mais infinito. Do 1 até o mais infinito. Ok? Alguma dúvida? Então, é uma outra maneira da gente representar o domínio dessa função aí, tá? Outro exemplo. Esse aqui, ó. Considere essa função g de x igual a raiz quarta de x ao quadrado menos 2x menos 3. Tá bom? É o que é o domínio dessa função. Novamente, ó, aqui dentro eu tenho um polinômio. Se fosse somente o polinômio x quadrado menos 2x menos 3, não teria problema nenhum com o domínio. O domínio dessa função aqui seria todos os reais. Né? Mas essa função está composta com uma função raiz de índice 4. Tá? E aí as funções raízes de índice par, ou de índices pares, elas têm um pouquinho tem que ter um pouquinho de cuidado com elas. Né? O que acontece para eu calcular a raiz quadrada de um número A? A raiz quadrada de um número A é um número B, tal que esse B ao quadrado é igual a A. Não é assim a definição de raiz? Raiz quadrada? Raiz quarta é a mesma coisa, né? Raiz quarta seria um número B, tal que B à quarta seria igual a A. Belezinha? Então, eu tenho que procurar um número que, quando eu multiplico por ele mesmo 4 vezes, no caso da raiz quadrada, quando eu multiplico por ele mesmo 2 vezes, dá o número de dentro da raiz que eu estou querendo calcular. Por isso que a definição de raiz ela só é bem definida se o número de dentro da raiz for maior do que ou igual a 0. Não pode ser negativo. Tá bom? Porque quando eu multiplico 2 vezes, ou 4 vezes, ou um número par de vezes o número por ele mesmo, nunca vai dar negativo. Tá bom? Então, o domínio dessa função, g, que eu estou querendo calcular, dessa função, ele vai ser dado por todos os valores que satisfazem x quadrado menos 2x menos 3 maior do que ou igual a 0. Tá bom? Quando esse camarada, essa galera todinha que está aqui dentro, o resultado dela for maior do que ou igual a 0, a função raiz quarta estará satisfeita. Tá bom? Então tem que procurar quais são esses valores que satisfazem essa inequação aí. Aí nós nos remetemos a uma inequação do segundo grau. Né? Vocês lembram como é que se resolve a inequação do segundo grau? A primeira coisa que você tem que fazer pode ser, o objetivo final da soma e produto é você calcular o quê? As raízes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar as raízes dessa função, né? X quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Vamos encontrar as raízes dela. Tá?
Para a gente calcular as raízes de uma função de segundo grau, a gente pode fazer por soma em produto, se for possível. Então, bora calcular por delta e Bhaskara, só para a gente relembrar, né? Não gosto de chamar muito de delta, mas é quase consenso, né? Vou chamar de discriminante, que é melhor, né? O discriminante da função. Quem que é o discriminante dessa função? O índice, o coeficiente b é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, menos 4. O coeficiente a é 1 e o coeficiente c é menos 3. Tá? Então isso aqui vai dar 4, menos e menos mais 12, dá 16. Né? Então, por esse aqui agora a gente calcula as raízes. As raízes são menos o coeficiente b, que é menos 2, mais ou menos a raiz de 16, que dá 4, vou colocar logo aqui, sobre 2 vezes o coeficiente a, que é 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar 2 mais ou menos 4 sobre 2, e aqui eu tenho as duas raízes, tá? 2 mais 4, 6 por 2, 3. 2 menos 4 dá menos 2 por 2 dá menos 1. Pronto, menos 1. Tá? Então essas são as raízes da função. Uma vez tendo as raízes da função, eu quero satisfazer agora, quero verificar quais são os intervalos que satisfazem a inequação original, que é a função quadrática ser maior do que ou igual a 0. Então eu olho para o gráfico dela, né? A concavidade dela é voltada para cima ou para baixo? Dessa função aqui, para cima ou para baixo? Para cima, né? Coeficiente A positivo, concavidade voltada para cima. Então ele faz isso aqui, ó. Tá bom? As raízes são, que a gente encontrou, menos 1 e 3. Então observa que do menos 1 para a esquerda, a função assume valores acima do eixo x, portanto positivo. Entre o menos 1 e 3, a função assume valores negativos. E do 3 ao mais infinito, a função assume novamente valores positivos. Como eu quero os intervalos que satisfazem... É menos 3? Que satisfazem isso aqui, ó, maior do que ou igual a 0. Então eu vou olhar somente para esses camaradas aqui, ó. Esses aqui não me interessam. Então qual é o domínio daquela função g? É o intervalo do menos infinito até o menos 1, união do 3 até o mais infinito. Tá bom? Então, esse aqui é o intervalo daquela função g. Alguma dúvida? Fechado. Desculpa. Obrigado. Tá bom? Beleza. Tem outros exemplos aqui. Bora fazer mais esse aqui. Olha só. Determine o domínio da função h, dado por isso aí, ó. 3x mais 2 dividido por raiz quadrada de x quadrado menos 2. H de x igual a 3x mais 2 sobre raiz quadrada x quadrado menos 2x. Então, aqui novamente, né? Em cima, no numerador da fração, eu tenho algum problema? Eu posso atribuir qualquer valor real a 3x mais 2? Posso. O problema é embaixo, novamente. Embaixo não pode ser 0,
e eu ainda tenho uma raiz. Né? Então aqui, como é que a gente vai fazer? Eu tenho que olhar para esses carinhas aqui, que são maiores do que ou iguais a zero. Sim ou não? Não. Porque não pode ser igual a zero no denominador. Tá bom? Então tem que ser para todos os valores que são apenas estritamente maiores do que zero. Cuidado, tá? Então, eu vou olhar para x² menos 2x maior do que zero. Né? Então, eu vou encontrar as raízes. De cabeça, a gente já consegue descobrir quem são as raízes, sim ou não? Quem são as raízes? 0 e 2. Né? 0 e 2, porque se eu colocar o x em evidência, ó, x menos 2 igual a 0. Então, o x vai ser 0 e o x menos 2 vai ser 0, que significa dizer que o x é igual a 2. Tá bom? Então, as raízes são 0 e 2. Belezinha? Então, se as raízes são 0 e 2, vou fazer bem aqui em cima. Se as raízes são 0 e 2, agora aberto, né? Eu tenho que olhar para os valores que são estritamente maiores do que zero. Então, a concavidade dessa parábola aqui também é voltada para cima. Ela faz isso aqui mais ou menos, ó. Então, os valores positivos são esses, valores negativos são esses, positivos novamente são esses. Então, como eu quero maior do que zero, então olho para essa galera aqui, ó. Beleza? Então, o domínio da função f, no caso é a função h, na verdade, é um intervalo de menos infinito a zero, agora sim aberto, união 2 a mais infinito. Tá bom? Então, esse aqui é o domínio da função h. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? É difícil isso? Não, não é difícil. Bem facinho. Olha esse último exemplo aqui, só de olhar a gente já faz esse, né? Olha esse aí, ó. Determine o domínio da função f, raiz cúbica de x à sétima vezes raiz quadrada de x... de 2 vezes x à quinta, menos 3x à quarta, mais 3 sétimos de x ao quadrado, mais π ao quadrado. Troço grande, né? Qual é o domínio dessa? Essa é a mais fácil. Essa é a mais fácil. O domínio dela são todos os reais. Por quê? Porque eu tenho uma raiz cúbica. A raiz cúbica ela pode ser aplicada a valores positivos e negativos. Até a raiz cúbica de 8. 2. Porque 2 ao cubo é 8. Qual é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Porque menos 2 ao cubo é menos 8. A raiz cúbica ela é definida para qualquer valor real. A raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima. Raízes de índices ímpares, o domínio delas são todos os reais. As pares, as de índices pares, não são. Só para valores maiores do que ou iguais a zero. Tá bom? Por isso que essa daqui é a mais fácil, ó, porque eu tenho uma raiz cúbica e dentro dela eu tenho um polinômio. O polinômio pode ser utilizado, né? Eu posso aplicar qualquer valor real. Tá bom? Então, o domínio dessa função f aqui são todos os reais, tá? Por isso que ela é a mais fácil. Alguma dúvida, pessoal? Então, olha só. A gente já fez alguns exemplos de aplicação de função, encontrando a imagem da função em um determinado ponto, que foram aqueles primeiros. E esses exemplos de cálculo, né, como encontrar o domínio de uma função, tá? Então tem que ter muita atenção nisso. Na lista de exercícios de vocês vai ter questões disso, tá? Já estou antecipando. Então, estudem isso, tá bom? E o que a gente vai falar ainda, que a aula ainda não acabou, está só começando. Vamos falar de algumas funções especiais, tá bom? Algumas funções especiais, começando pelas funções polinomiais, tá? Bom, o que são funções polinomiais? São funções definidas por polinômios desse tipo, tá? A n, xn, a n-1, xn-1, etc. Tá?
Como essa daqui, ó, de dentro desse índice aqui, x a sétima mais raiz quadrada de x a quinta, etc., é uma função polinomial. Ela é caracterizada por monômios, é uma soma de monômios. Esses a n-1, a n-2, até o a0 são os coeficientes do polinômio. Tá? E esses n aqui, ó, n-1, n-2, são números inteiros, é chamado de grau do polinômio. Tá? Então, funções polinomiais são funções importantes que a gente vai estudar. E tem duas funções polinomiais especiais que vocês estudaram no ensino médio, que são as funções afim e quadrática. Né? Função afim, que é essa daqui, né? Função afim ou função polinomial do primeiro grau, que é toda função dada por um polinômio do tipo ax mais b com a diferente de zero. Né? Com a diferente de zero. Esses coeficientes a e b da função polinomial do primeiro grau, que são os coeficientes, eles têm um nome particular, né, para eles. Tá aqui, ó, f de x igual a ax mais b. É um polinômio, só que do primeiro grau. Esses dois camaradinhas aqui, deixa aí, a gente chama eles de coeficiente angular e esse daqui de coeficiente linear da função do primeiro grau, tá bom? O gráfico de uma função do primeiro grau, vocês devem lembrar que é uma reta, né? Em geral, é uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Dependendo de quem? Como é que eu sei quando a função do primeiro grau é crescente ou decrescente? Coeficiente angular, né? Esse camarada aqui, coeficiente angular, se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente, tá bom? O ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas, ele tem a ordenada igual a quanto? B, né? É o coeficiente B aqui, ó, coeficiente linear. Ele te diz onde o gráfico da função do primeiro grau intercepta o eixo das ordenadas, tá? Tanto aqui quanto aqui. Belezinha? E a raiz da função, esse ponto bem aqui, ó, é o ponto de abscissa menos B sobre A, tá? É bem simples de determinar, é só você pegar isso aqui e igualar a zero. Tá? Se você pegar ax mais b igual a zero, você obtém que ax é igual a menos b, e como por definição a função do primeiro grau tem que possuir coeficiente angular diferente de zero, então eu posso passar esse a dividindo. Então isso aqui vai ficar igual a menos b sobre a. Tá bom? Então a raiz bem aqui é menos b sobre a, aqui também é menos b sobre a. Só para a gente relembrar um pouquinho de função afim, tá bom? Ou função polinomial do primeiro grau. E a segunda função polinomial que a gente estudou lá no ensino médio, que é a função quadrática, que a gente já até falou dela hoje, né? Que é dada dessa maneira aí. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Tá? O gráfico da função quadrática, ele é uma parábola, como vocês já me disseram. Cuja concavidade pode ser voltada para cima ou para baixo. Tá bom? A interseção do gráfico com o eixo das abscissas te dá as raízes, x1 e x2, x', x2'.
Esse daqui é a concavidade voltada para cima, considerando o coeficiente A positivo. E esse aqui com cavidade voltada para baixo, considerando o coeficiente A negativo. Tá bom? Aqui, interseção do gráfico com o eixo Y. É quem? Coeficiente C, termo independente. Aqui também. Lembra que tinha uma questão no teste sobre isso? Era só para a gente me dizer se o A era positivo, se o A era negativo, se o C era positivo, se o C era negativo, se o B era positivo, se o B era negativo, ou zero. Né? Tinha uma questão sobre isso. Tá bom? E lembra que nós temos também o vértice da parábola. Quando a gente for estudar a derivada, esse vértice aqui vai ser importante para a gente, tá? É o x do vértice, o y do vértice. Ali também, tá bom? Mas é só para a gente relembrar um pouquinho de função quadrática, tá bom? Aqui nós temos as funções de índices maiores, maiores ou iguais a 2 também, né? A função polinomial do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau e assim por diante, tá bom? Deixa eu abrir aqui o GeoGebra para mostrar uma animaçãozinha para vocês. Então, olha só. Estou considerando esse polinômio aqui, ó, f de x igual... Eu peguei até x à quarta, podia ser mais, mas não tem problema, tá? E aqui eu coloquei os parâmetros a, b e c para se movimentar. Então, por exemplo, se eu pegar só f de x igual a 1, por exemplo, é a função constante. É uma função polinomial, mas é uma função constante, tá? E à medida que eu vou aumentando 1, ó, a eta vai aumentando aqui também, ó. Vai andando para cima, e se eu botar negativo, vai andando para baixo. Tá? É uma função polinomial, só constante, dado por f de x igual a c. Belezinha? Agora, se eu pegar e mover esse coeficiente do monômio de grau 1, esse bem aqui, ó, 0x, pegar igual a 1, pronto. Aí já passa a ser a função afim. Os outros coeficientes estão todos zerados, então estou mexendo só esse aqui. Ó. Então, eu vou aumentando o coeficiente, ó, e o gráfico vai se movendo. Quanto maior o valor de A, mais inclinado vai ficar o gráfico da tua função, tá bom? Se o A for negativo, aí a reta já passa a ser decrescente. Belezinha? E aí eu posso combinar os dois também, né? Posso colocar aqui, ó, o coeficiente A igual a 3 e o coeficiente B igual a 3 também, por exemplo. Ou seja, andou para cima. Desloquei, fiz um deslocamento vertical no gráfico na minha função. Essas transformações vão ser importantíssimas. A gente vai ver que esse tipo de transformação a gente consegue construir gráficos de funções a partir de outros. Mas a gente vai falar com mais detalhes disso na próxima aula, tá? Ó, vou movendo o gráfico e a outra vai se movendo, tá? Aí se eu vou zerar aqui esse, vou zerar esse aqui também. E vou mover o coeficiente de grau 2. Monômio de grau 2. Coeficiente do monômio de grau 2. Olha só, aí já passa a ser função quadrática. Se for positivo, quanto mais positivo, mais achatado, digamos assim, vai ficar a tua parábola, né? E se ele for negativo, a parábola vira, tá bom? Com cavidade voltada para baixo. E aí eu posso combinar, né? Esse com os outros também, ó. Tá bom? E aí dá pra gente ficar brincando com isso aqui. Esse programinha aqui é o GeoGebra, não sei se vocês conhecem, mas sugiro que vocês baixem ele pro celular de vocês, computador, ele é grátis, tá? Porque ele é uma ferramenta que te auxilia muito na plotagem de gráficos, dentre outras coisas, construções geométricas, etc. Tá? Então, na hora dos seus exercícios, lá, será que eu esbocei o gráfico dessa função corretamente? Use o GeoGebra para tirar dúvida, tá bom? E os outros também, olha só. Raiz cúbica, olha só como ela é já. Estou movendo agora. Essa daqui é a função 3, 4x ao cubo, ó, 3x ao cubo. Negativo também, ó, menos 2x ao cubo. Tá? Aí eu posso mexer nela e nos outros também. Ó. Olha só. Esse daqui é o gráfico de uma função cúbica. Tá? E aí a gente pode brincar com esse negocinho aí. Essas são funções polinomiais. E por último, eu vou pegar a de quarto grau aqui. Ó. A de quarto grau, vou zerar os outros. A de quarto grau
ela é muito parecida com a função quadrática. Ela lembra muito uma parábola, olha só. Essa daqui é de quarto grau, ó. X à quarta. Tá? X à quarta. Aí 2x à quarta. 3x à quarta. 4x à quarta. Se eu fizer negativo, concavidade volta para baixo. Tá? Ela é muito parecida com a função quadrática. Só que se eu der um zoom aqui, ó, observa que ela é mais achatada aqui do vértice dela. Tá bom? Ela é mais achatada. Tá? Olha a diferença entre ela e a função x ao quadrado. Opa. Olha só. A x ao quadrado é mais suave aí na ponta, né? Tá bom? Então, esses aqui são funções polinomiais, só para a gente ver mais ou menos o comportamento de algumas. E a gente pode combinar também aqui, ó. Olha só. Tá bom? Aí a gente pode brincar com elas e ver mais ou menos como é o comportamento delas, tá? Sugiro que vocês baixem o GeoGebra e comecem a verificar gráficos de funções polinomiais aí, porque a gente vai trabalhar muito com elas. Alguma dúvida? Não? Função racional. Tá? A gente já até trabalhou com funções racionais na aula de hoje, quando a gente tirou o domínio daquelas funções ali que tinha polinômios ou raízes no denominador. Tá? Então, função racional é função dada pela razão entre dois polinômios. E, em geral, o domínio delas são todos os valores de x, tal que o polinômio do denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Então, Q de x daqui diferente de zero. Vou passar essa daqui. Quero fazer esse exemplo aqui com vocês. Ó. Esse exemplo é legal. A gente vai aprender também a esboçar gráfico de funções. Claro que não todos, porque tem umas funções que são bem complexas para a gente esboçar gráfico. Mas essa daí, por exemplo, com os conhecimentos que a gente tem, sem saber nada de cálculo, a gente já consegue esboçar o gráfico dela. Parece um troço de outro mundo, né? Mas vocês vão ver que é bem fácil. Olha só, como é que a gente esboça o gráfico dessa função? Bom, a função é muito complicada, então tem que começar a mexer algumas coisinhas dela. Mas primeiro tem que saber quem é o domínio dela. Primeira coisa que você faz quando você tem uma função é tentar esboçar, encontrar o domínio dela. Tá bom? Então, ela é uma função no numerador. Um produto de polinômios. Tem problema aqui em cima? Sim ou não? Não, né? Belezinha. Mais embaixo eu tenho um produto de polinômios. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que tirar a possibilidade desses fatores serem zero. Tá bom? Então, olha só. Vamos olhar para esse primeiro fator aqui, ó, x² mais x menos 12. Vamos ver onde ele se anula. Tá bom? Onde é que ele se anula? Então, eu tenho que encontrar as raízes disso aqui. Já sei quais são as raízes, mas vou fazer b² 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Né? Então, isso aqui vai ser 1 mais 48, que dá 49. Tá bom? Então, as raízes vão ser menos o b, que é menos 1. Eu estou fazendo um pouco mais rápido, tá, pessoal? Vocês estão acompanhando? Alguém está com dúvida no que eu estou fazendo? Não, né? Tá, então, menos b, mais ou menos raiz do discriminante, que é 7, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, fica 2. Tá? Então, a primeira raiz aqui, 7 menos 1, 6 por 2, 3. Segunda raiz, menos 7 menos 1 dá menos 8 por 2 dá menos 4. Então, essas são as duas raízes desse polinômio. E a raiz desse polinômio aqui, x mais 3 igual a 0, obviamente é x igual a menos 3. Então, para essa função ser satisfeita,
os valores de x não podem ser 3, menos 4 e menos 3. Por quê? Porque se eles forem 3, ou menos 4, ou menos 3, vai anular o denominador dessa função. Alguma dúvida? Então, o domínio dessa função, f, é todos os reais menos 4, menos 3 e 3. Belezinha? Esse é o domínio da função f. Tranquilo, né? Agora, bora mexer nessa função e ver se a gente consegue melhorar a cara dela. Porque ela está muito feia assim, né? Bora ver se a gente consegue melhorar ela um pouquinho. Então, olha só o que eu vou fazer com ela. Eu quero esboçar o gráfico dela. Copiar ela aqui novamente. f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4 vezes x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado mais x menos 12 vezes x mais 3. Olha só, aqui, esse fator bem aqui, a gente já encontrou as raízes dele. As raízes dele são 3 e menos 4. Quando eu tenho uma função polinomial, dependente do grau dela, e eu encontro as raízes dela, eu posso reescrever essa função como um produto de fatores. X mais ou menos a raiz, tá bom? Então eu posso escrever assim, ó, x quadrado mais x menos 12, eu posso reescrever essa função em função das raízes dela, da seguinte forma. Você pega aqui, ó, x menos a raiz, que é 3, vezes x menos a outra raiz, que é menos 4. Só que aí menos com menos vai ficar mais. Então, mais 4. Tá bom? Se você aplicar a distributividade aqui, você vai recair aqui novamente. Tá bom? Então, eu vou substituir esse fator aqui, ó, pela forma fatorada da função quadrática, que é essa aqui, ó. X menos 3 vezes x mais 4. Opa. X mais 4 vezes a de cima aqui, que já tem x mais 3. Tá bom? Agora eu vou olhar para esse aqui, ó. Esse aqui, x quadrado menos 9. Você concorda que x quadrado menos 9 é o mesmo que x quadrado menos 3 ao quadrado? Isso aqui não é o quadrado, primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado? Sim ou não? Como é que eu posso reescrever esse produto notável aqui? Tinha a questão de produto notável lá na tua prova. Teve gente que errou aquele troço ali. Vamos relembrar produtos notáveis, tá? Como é que eu reescrevo isso aqui? Muito bem, isso aqui é x menos 3 vezes x mais 3. Produto da soma pela diferença, né? Então, aqui em cima, esse camarada aqui, eu vou reescrever assim, ó, x mais 3 vezes x menos 3. Aí só falta mexer nesse camarada aqui, ó. Bora encontrar as raízes dele novamente, né? Então, esse aqui, ó, x quadrado mais 3x menos 4, vou encontrar as raízes dele para eu escrever da forma fatorada também. E ver onde é que eu vou chegar. Novamente, delta b quadrado menos 4ac. Isso aqui vai dar 9 mais 16. Isso aqui vai dar 25. Então, isso aqui vai dar menos 3 mais ou menos 5 sobre 2. Tô fazendo direto, tá? Isso aqui vai dar 2 por 2, 1. Menos 8 por 2 menos 4. Bom, então as raízes são essas. Beleza? Então, vou reescrever esse camarada da seguinte forma. X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, que menos com menos vai ficar mais, vai ficar isso aí. Tá bom?
Então, essa função, f de x, é exatamente essa. E o domínio dela está ali, ó. Esse domínio dela aqui que a gente já explicitou. Belezinha? Uma vez encontrado o domínio, agora eu posso fazer alguns cancelamentos, né? Eu posso cancelar esse fator com esse fator? Posso ou não posso? Posso. Por quê? Porque eu estou tomando valores de x diferentes do menos 4. O domínio é para todo x diferente do menos 4. Então, posso fazer esse cancelamento, posso fazer esse cancelamento e posso fazer esse cancelamento. Então, a minha função f de x, ela é igual a isso, que é igual a isso, que equivalentemente é igual a isso, que é só x menos 1. Mas, cuidado, o domínio dela continua sendo esse aqui. Menos 4, menos 3 e 3. O domínio dela continua sendo esse. Tá bom? Eu reescrevi ela de uma outra maneira, mas ela originalmente ainda é isso. Então, o domínio dela ainda é isso. Mas, se eu quero esboçar o gráfico dessa função, eu posso esboçar o gráfico dessa função, obedecendo o domínio dela. Tá bom? Então, como é que eu faço para esboçar o gráfico dessa função aqui, x menos 1? Isso daí é bem facinho, né? Gráfico da função f de x igual a x menos 1. Ela é uma função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau. Ela passa no y igual a menos 1. E a raiz dela é x igual a 1. Ela faz isso aqui, ó. Mais ou menos isso aí. Uma reta. Tá bom? Tá certo o gráfico dela, sim ou não? Não. Não tá certo o gráfico dela. Por quê? Porque eu tenho que obedecer esse camarada aqui, ó. O domínio dela. Se eu colocar desse jeito, eu estou dizendo que o domínio dessa função é quem? Todos os reais. E não é todos os reais. O domínio dessa função, f, são todos os reais menos o menos 4, o menos 3 e o 3. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que vir bem aqui, ó, no 3 e colocar uma bolinha aberta. Tenho que vir bem aqui no menos 3. Também colocar uma bolinha aberta. E no menos 4, também colocar uma bolinha aberta. Agora sim, esse é o gráfico da função. Ah, professor, só por causa dessa bolinha? Só por causa dessa bolinha. Errou a bolinha, vai ficar uma bolinha lá na questão. Vou falar de função potência na próxima aula. Eu quero falar rapidamente, por 10 minutos, de funções definidas por partes. Tá? Que foi uma das questões que a gente trabalhou na última aula. Funções definidas por partes são funções em que, em determinados intervalos do seu domínio, ou em determinadas partes do seu domínio, a função se comporta de um jeito, ela tem uma fórmula, e em outra parte, ou em outras partes, ela tem um outro comportamento ou outra fórmula. Tá bom? Essa é a ideia básica de funções definidas por partes. Vamos pegar esse primeiro exemplo aí, ó. F de x igual a x quadrado e 1 menos x. X quadrado, se o x for maior do que ou igual a menos 1. E 1 menos x, se o x for menor que menos 1. X maior do que ou igual a menos 1, se x for menor do que menos 1. Tá bom? Eu quero saber qual é o gráfico dessa função. Tá bom? Então, parece ser difícil o esboço do gráfico dessa função, mas é bem simples, tá? Para a gente esboçar o gráfico dessa função, a gente observa que ela é definida em duas partes. Então, eu vou olhar primeiro para essa parte. X quadrado. O gráfico da função, esquece isso aqui. O gráfico da função x quadrado, tu sabe esboçar? Sabe. Agora esquece isso aqui. O gráfico da função 1 menos x, tu sabe esboçar?
Sabe também. Então tu sabe mostrar o gráfico dessa. Tá bom? Por quê? Pelo seguinte, ó. O ponto importante é quando x é igual a menos 1. Então vou vir bem aqui, ó, no menos 1. Tá bom? Como é o gráfico da função x²? Só a função x². É uma parábola com cavidade voltada para cima. Ela é assim, né? Mais ou menos. Tá bom? Mais ou menos assim. Só que se eu colocar todo esse gráfico, vai estar certo? Não, porque esse gráfico, o gráfico da f é x² quando x é maior do que ou igual a menos 1. Então eu venho bem aqui, ó, no menos 1, boto uma bolinha, porque é maior do que ou igual. Quando ela é menos 1, se eu colocar o menos 1 ao quadrado dá 1, então bem aqui vai ser 1. E o que vai me interessar é essa parte aqui, ó. Para todos os valores maiores do que ou iguais a 1. Essa parte aqui não me interessa. Alguma dúvida? Agora bora para o outro. Como é o gráfico da função 1 menos x? Vou fazer bem aqui, ó, a colinha. 1 menos x. Não tem problema fazer aqui devagarzinho. Importante é a gente acertar a questão. 1 menos x é uma função afim, com cavidade já. Crescente ou decrescente? Decrescente. Ela passa no eixo y em que ponto? No eixo y, ela toca em que ponto? No 1. Ela toca bem aqui, ó, no 1. E quando x é igual a menos 1, que é o ponto importante, se eu colocar o menos 1 aqui, vai ficar 1 menos o menos 1. 1 menos o menos 1 dá quanto? 2. Então, no 1, ela bate bem aqui no 2. Ó. Então, ela faz isso aqui. Ó. Sim ou não? Então, eu venho bem aqui e coloco o resto. Ó. No menos 1, ela tem que vir bem aqui no 2. Ó. Ela faz isso aqui. Ó. Aí, o que eu tenho que vir bem aqui? X é menor, estritamente menor que 1. Então, eu venho bem aqui ó, e coloco uma bolinha aberta. Se tu não colocar a bolinha, tu vai errar a questão. Não esquece. Tá bom? Esse é o gráfico dessa função f. É difícil isso? Não é difícil, é bem simples. Por quê? Porque é uma composição de duas, é a junção de duas funções que você já conhece o gráfico delas. Tá bom? Função definida por parte, tá? Que agora a gente pode apagar. Mas dá pra fazer mais um, né? 5 minutos. Tá aqui, ó, mais bonitinho o gráfico dela, ó. Bem melhor que o meu, obviamente, né? A função modular, digamos que ela é a função definida por partes mais famosa que tem, né? Que a função modular, função f de x igual ao módulo de x, ela é x, se o x for maior do que ou igual a zero, e menos x se o x for menor que zero. Tá bom? E o gráfico dela é essa espécie de V aí, ó, que se encontra no ponto zero, tá bom? Por quê? Porque essa parte daqui para cá é a função identidade, essa daqui, ó, x. E essa outra parte aqui é a outra função menos x, tá? Bissetriz dos quadrantes pares, tá bom? Então esse daí é o gráfico da função módulo de x. Que eu vou passar, depois vocês deem uma lida. Bora fazer essa rapidinho, 5 minutos? Considere esse gráfico. Determine f na sua forma por partes. Observa que anteriormente, no exemplo anterior, eu te dei a função e pedi o gráfico. Aqui eu estou te dando o gráfico que era a função.
Então, olha só. Como é que eu posso escrever essa função na forma por partes dela? Aqui o gráfico dela. Observe que ela tem 3 partes, né? Tem essa parte, tem essa aqui e tem essa aqui. Belezinha? Bora olhar primeiro para essa. Isso aqui é uma função afim, tá? Então, como é que eu faço para encontrar a lei dessa função afim que passa no menos 2 e 2 aqui, ó? Você concorda que eu já sei que o coeficiente b é ax mais b, né? Eu já sei que o coeficiente b é 2. Concorda ou não? Porque toca no 2 aqui. Só falta encontrar o coeficiente a. Só que o a, para encontrar o a, eu tenho esse outro ponto. Esse é o ponto de coordenadas menos 2 e 0, né? Ele zera a função nesse ponto. Então, se eu substituir esse para a ordenada aqui, ó, vai ficar 0 igual a vezes menos 2 mais 2. Vou passar esse menos 2 para cá, é igual a menos 2 vezes o a. Então, o a vai ser igual a 1, do passar o menos 2 dividindo. Belezinha? Então, a minha função aqui, ó, é y igual a x mais 2. Essa primeira parte aqui, ó, é a função x mais 2. Tá bom? E essa segunda? Observa que essa passa nos pontos 0 e 2. E nesse ponto aqui, ó, 3 e 0. Então é a mesma ideia, tá? Só vai alterar o resultado final aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais rápido para a gente não extrapolar o tempo. Quase já foi. Então, 0 e 2, coeficiente também vai ser 2, coeficiente linear. Só falta encontrar esse, ó. Ax mais 2. Então, quando eu pego esse ponto aqui, ó, 3 e 0, substituo, vai ficar 0 igual a vezes 3, mais 2, passa esse para cá, e passa esse 3 para cá. Menos 2 terços. Então, a função f de y vai ser igual a menos 2 terços de x mais 2. Então, essa parte aqui, ó, é menos 2 terços de x mais 2. E essa daqui é a mais fácil, né? Porque essa parte aqui é a constante igual a 0. Tá bom? Essa parte aqui é 0. Então, só para concluir, a função f, ela é definida de 3 maneiras. Primeira parte, x mais 2. Segunda parte, menos 2x sobre 3 mais 2. Terceira parte, 0. Só que eu tenho que colocar os intervalinhos, né? Essa primeira parte aqui, ó, é quando x está entre menos 2 e 0, concorda? Então, venho bem aqui, ó. X entre menos 2 e 0. Beleza? A segunda parte aqui, ó, é quando x está entre 0 e 3. Eu venho bem aqui, ó. Como aqui eu já coloquei fechado, vou colocar aqui aberto. E 3, tá? E a última parte, quando a função f é 0, é do 3 para frente, tá? Então aqui é 0 se x for maior que 3. Então tá aí. Essa daí seria a função. Difícil isso? Não é difícil, por quê? Porque você está pegando uma função por parte, mas você está utilizando funções que você já sabe trabalhar, que no caso aqui, função afim. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, estudem. Hoje sai a primeira lista, se já não saiu, né? E até a próxima, tá? Obrigado, tchau.